Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A Bíblia descreve o estado espiritual dos incrédulos como mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Isso não quer dizer que o incrédulo não tenha alma, mas sua alma está tão longe do céu e da presença de Deus que se tornou insensível ao reino do Criador. Se persistir neste estado caótico, ao morrer fisicamente, sua alma irá para o inferno, que é um lugar separado do céu e de Deus. O que podemos fazer por essas almas endurecidas e insensíveis, mortas em delitos e pecados? Esclarecer-lhes que devem renunciar a seus pecados e aceitar a vida eterna que Deus dá. Existe alguém que trabalha incessantemente entre os incrédulos, o Espírito Santo. A Bíblia ensina as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Em outras palavras, incrédulos não podem entender a salvação de Deus por meio dos 5 sentidos humanos ou da razão. Somente pelo poder da revelação interior podem receber a luz do entendimento concernente à salvação. Como o Espírito trabalha junto aos incrédulos? A respeito disso, o próprio Jesus explica muito bem em João 16:18, quando diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Todas as pessoas nasceram com uma natureza pecaminosa. No Salmo 51:5, lemos: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguém poderia perguntar: o que é que isso tem a ver comigo? Quando consideramos o significado original de pecado, descobrimos que estamos numa posição aterrorizante. Percebemos ser impossível admitir que não temos nada a ver com o pecado. Em geral, as pessoas chamam de pecado apenas os atos errados, cometidos de forma que outros percebam. Porém, o pecado tem raízes em lugares mais profundos do que nos parece. A Bíblia mostra como e por que o homem não consegue evitar produzir frutos pecaminosos. O estado pecaminoso de uma pessoa compreende a separação de Deus. Este estado, chamado pecado original, faz parte do homem, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Romanos 5:12, pela ofensa de um morreram muitos, Romanos 5:15. Adão desobedeceu a Deus e foi lançado fora de sua presença. Nessa situação, Adão produziu a humanidade. Como resultado, todos os descendentes de Adão, sem sombra de dúvida, nasceram separados de Deus. Vejamos um exemplo familiar. Suponhamos que um casal foi exilado para uma ilha solitária e lá a esposa teve filhos. As crianças não podiam ter determinado o lugar de nascimento, assim tão longe da terra natal. Mesmo que elas resolvam culpar o pai pelas circunstâncias de seu nascimento, nada pode ser mudado. Ali é o lugar onde nasceram. Foi simplesmente a maneira como tudo aconteceu. Assim também, os descendentes de Adão foram gerados nesse mesmo estado pecaminoso, longe da presença de Deus e colocados sob a sentença
de morte de Adão. Aquele que abandonou o Deus de toda a integridade, bondade e vida, só pôde herdar iniquidade, maldade e transgressões. Nessa condição de abandono, a humanidade morreria e iria para o inferno. Mas aqui surgem o grande amor e a misericórdia de Deus. Deus nos libertou dessas circunstâncias por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nascido da Virgem Maria, Jesus veio a este mundo sem pecado original. Viveu uma vida sem pecado. Assim, tornou-se o substituto perfeito para os pecadores. Como pessoa justa, foi crucificado em lugar dos injustos e depois de 3 dias ressurgiu dentre os mortos. Com sua morte, Cristo pagou o preço total de nosso pecado original e também de nosso envolvimento pessoal com o pecado. O que quer isso dizer? Todos que creem em Jesus Cristo recebem graciosamente salvação e vida eterna. Não estão mais separados de Deus. Pela ressurreição de Cristo, o homem livrou-se da morte eterna que seus próprios atos pecaminosos e seu pecado original mereciam, mas será destruído se não aceitar Jesus como seu Salvador. Por essa razão, não posso deixar de enfatizar o quão urgente é que a mensagem do Evangelho seja pregada. Como podemos despertar a alma insensível e morta para receber a grande mensagem do Evangelho? Quem pode convencer pecadores a correr para o refúgio da salvação, se eles, em geral, nem reconhecem seu estado desesperador, nem percebem o perigo que os rodeia? Homens e mulheres nunca conseguiriam por si mesmos, mas Deus prometeu assumir esse trabalho, enviando o Espírito Santo, que está realizando a obra no mundo todo, usando-nos como instrumentos para a proclamação do Evangelho. Nós só podemos louvar a Deus e adorá-lo de todo o nosso coração. O Espírito Santo também convencerá o mundo da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. João 16, do 8 ao 10. Que é justiça? Quando aqueles que vivem longe da fé em Cristo ouvem a palavra justiça, logo pensam em comportamento humano. Quando uma pessoa vive dentro da lei, ou vive de maneira moralmente irrepreensível, é chamada justa. Mas que diz a Bíblia aqueles que estão debaixo da lei de Deus? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por isso ninguém será justificado diante dele por obras da lei, antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 10. Todo aquele que se confronta com a lei de Deus percebe que é pecador. Portanto, todos não só estamos fora da glória de Deus, como também fora de sua presença. Então, quem poderia ficar perante o brilhoso e glorioso trono de Deus, revelando uma vida pura, totalmente livre do pecado? Somos todos descendentes de Adão, portanto incapazes de encontrar uma só pessoa isenta do pecado original, exceto Jesus Cristo, que foi, por obra do Espírito Santo, concebido na Virgem Maria e de quem o mesmo Espírito dá testemunho. Mas qual é a prova de que esse mesmo Jesus viveu uma vida justa e reta diante de Deus? A evidência é clara. Como já mencionamos antes, o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que pecadores não são qualificados para permanecer diante de Deus. Porém, lembremo-nos, Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo de justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Tal afirmação de Jesus foi mesmo cumprida? Sim.
O que ele disse que aconteceria, aconteceu. Jesus morreu crucificado e carregou todos os pecados do mundo. Foi sepultado, sua tumba fortemente guardada pelas mãos de seus inimigos. A despeito de tudo isso, ressurgiu dos mortos e mais tarde subiu aos céus, na presença de testemunhas. Seu corpo nunca foi encontrado, apesar de o haverem procurado. Como evidência mais forte que essa, 50 dias depois de sua morte, Jesus enviou o dom do Espírito Santo a seus discípulos, para capacitá-los a ver e ouvir de maneira clara. Pedro diz o seguinte acerca dessa experiência: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Toda a carne, quer fosse santa ou pecadora, desde o começo da história da humanidade, com certeza morreu e deixou atrás de si seus restos mortais físicos, exceto Enoque e Elias, que foram arrebatados sem passar pela morte, foram tidos como justos pela fé. Mas a tumba vazia de Jesus Cristo testifica, de forma silenciosa, que Jesus está vivo, retornou ao Pai. Que significa para nós a justiça de Deus? Um pecador não pode nunca redimir outros pecadores, mas a morte de Jesus redime nossos pecados. Citemos de novo Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Notemos também estas referências sobre o que foi cumprido pela morte e ressurreição de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele, Jesus, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Jesus pagou por completo na cruz todas as dívidas da humanidade. O Espírito Santo agora dá testemunho de que pela fé em Jesus, qualquer pessoa pode ser considerada como se nunca tivesse cometido um pecado. Isso quer dizer que podemos apresentar-nos perante a glória de Deus sem constrangimento e descansar no mérito de Jesus. Que graça maravilhosa e que bênção extraordinária é tudo isso! O Espírito Santo trabalha sem cessar, convencendo o mundo da maravilha dessa graça e verdade, para que todos possam crer no Salvador Jesus Cristo e ser salvos da destruição eterna que seria consequência da separação de Deus. Hoje, meus irmãos, não existe ninguém que possa ser justificado por seu próprio esforço diante de Deus, mas sim mediante a graça redentora de Cristo. É o dom abundantemente da justificação que nos garante a entrada no reino glorioso de Deus. Jesus também disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, do 8 ao 11. Que juízo é esse de que a Bíblia fala? E quem é o príncipe deste mundo? Em Apocalipse 12, 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora,
o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Como está escrito nesta passagem, o príncipe deste mundo é aquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que tentou Adão no Éden, que usurpou a autoridade de Adão sobre o mundo e, na realidade, enganou e seduziu o mundo todo. Em sua origem, quando Deus criou este mundo, deu a Adão e Eva autoridade para governá-lo. Em Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem e a mulher, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Como rei e rainha, Adão e Eva foram criados para dirigir e governar o mundo. Então, quando foi a autoridade real usurpada e entregue ao diabo? Foi quando Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus, dando ouvido às palavras da velha serpente. Como resultado da rendição de sua vontade ao diabo e obediência a ele, o relacionamento de Adão com Deus foi quebrado. O homem não só se tornou servo do diabo, como também rendeu-lhe obediência e entregou-lhe o território que Deus lhe confiara. Desse dia em diante, o mundo inteiro jaz no maligno. E desde então, o diabo faz um esforço supremo para se opor a Deus e interferir em seu plano. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, levou-o a um alto monte e descortinou-lhe todos os remos do mundo. Satanás tentou seduzir Jesus, dizendo: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes remos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Lucas 4, do 6 ao 7. Em vez de dizer que o poder deste mundo era dele desde o princípio, o diabo confessou que esse poder fora liberado para ele. Que trágico dia foi aquele! Desde o dia em que Satanás seduziu Adão e Eva, ele tem se esforçado desesperadamente para roubar, matar e destruir a humanidade. Mas Deus conseguiu salvar o mundo por meio de Jesus Cristo. A única maneira possível de salvar a raça humana, escravizada como estava nas mãos de Satanás, era Deus preparar um caminho pelo qual pudesse, de maneira legal, perdoar o pecado original e os pecados voluntários que homens e mulheres cometeriam. Mas por que a humanidade escolheu rebelar-se contra Deus e submeter-se ao demônio? O resgate dessa situação deveria ser por meio de alguém imaculado e que não tivesse a alma adâmica. Você e eu é que temos de decidir receber as boas novas do perdão de Deus, alcançadas por intermédio de Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Graças à morte sacrificial de Jesus, um caminho é aberto para o homem voltar para Deus e receber a bênção da graça e do perdão. Aleluia! Se uma pessoa vira as costas ao diabo e escolhe Deus, ela será salva pela transbordante graça de Jesus Cristo, será restaurada como filha de Deus e receberá de volta a autoridade que perdera há muito tempo. Quando Jesus morreu por nós, os enganosos estratagemas do diabo foram revelados diante da cruz. O diabo foi derrotado e julgado. Ele perdeu o poder legal
de possuir o homem e o mundo. O diabo, que escravizara a raça humana e roubara o mundo que Deus confiara ao homem, foi condenado pelo amor de Deus revelado na cruz. A cruz foi para o diabo uma completa derrota, a destruição e ruína de seus planos, um julgamento que teve como resultado sua condenação final e eterna. Mediante a morte sacrificial de Jesus Cristo, Deus abriu legalmente o caminho para o perdão e a restauração de toda a humanidade. E o diabo está incapacitado de impedir aqueles que estão voltando para Deus, à medida que ouvem a nova de salvação e a aceitam. O diabo pode apenas observar em impotente agonia. Então, por que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do juízo? Há dois sentidos nessa afirmação. Primeiro, mediante o sacrifício de Jesus, Deus perdoa a deslealdade da humanidade e reprova o diabo que escravizara homens e mulheres, tentando usurpar o mundo todo o que Deus havia dado a eles. Segundo, isso é uma maneira de Deus mostrar à humanidade sua reprovação, pois a despeito do caminho de salvação preparado por ele, o homem muitas vezes não anda nele, porém continua rejeitando o perdão oferecido pela graça. Qualquer pessoa que persistir nesta rejeição, o diabo a privará de seu pleno potencial e ela terminará indo para o inferno junto com ele. Sempre que alguém ouve o Evangelho e é salvo das garras do diabo, Satanás sofre. Isso arruína seu reino e ele não só tenta, com todo o seu empenho, impedir que pessoas ouçam o Evangelho, como também tenta induzir à destruição aqueles que já o ouviram e nele creram. Mas o diabo não conseguirá vencer. O perdão e o amor da cruz não mudam, e o Espírito Santo continua a espalhar a verdade de que o diabo foi derrotado e julgado. Sabendo todas estas verdades, devemos orar desta maneira: Senhor, Santo Espírito de Deus, toma-me e enche-me com teu poder. Permita-me pregar o Evangelho nas partes mais longínquas da terra. Permita-me pregar que o príncipe deste mundo já foi julgado há 2000 anos e não tem mais domínio sobre a humanidade. Então, mediante o perdão providenciado por Jesus, homens e mulheres deixaram o território de Satanás, voltaram à presença de Deus e receberam a régia autoridade que foi delegada a Adão e Eva no princípio. Que bênção maravilhosa é essa para a humanidade, e que estarrecedor julgamento é esse para Satanás. Falando sobre sua eminente morte, Jesus disse: agora é o tempo do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, o diabo, aquele que mediante pecado e ignorância ganhou a oportunidade de entrar no mundo e tem tido implacável domínio sobre ele. Está agora perdendo terreno dia após dia. Mas por quê? Porque muitos estão recebendo salvação ao ouvir o Evangelho. A cruz de Jesus foi o julgamento completo do diabo. Foi onde seu poder foi totalmente quebrado. Que podemos fazer então, a não ser dar louvores ao nosso Senhor Jesus, que nos restaurou para sermos geração eleita e sacerdócio real? Só podemos proclamar, unidos ao Espírito Santo, que o diabo foi julgado e condenado. Incrédulos que têm sido convencidos do pecado, justiça e juízo, aqueles que estão sendo encaminhados em toda a verdade, devem deixar sua vida pecaminosa e confiar em Jesus pela fé,
Porém, muitas vezes, seu raciocínio humano diz que andar em Cristo é muito difícil. Eles divisam um abismo que pensam ser intransponível. Pessoas que interpretam o Espírito apenas pela razão caem nesse abismo e não conseguem passar pela ponte da fé. Como incrédulos poderão transportar esse abismo e entrar na bênção maravilhosa que nós cristãos gozamos quando meditamos na palavra e a pregamos? Lembremo-nos das palavras de nosso Senhor Jesus. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Marcos 10, 27. Deus realizou esse milagre, que para o homem era impossível, e ainda realiza milagres nos dias de hoje. A Bíblia testifica que a fé não pode ser possuída mediante o sentido humano. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Como trabalha o Espírito Santo para levar os incrédulos a aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal? Devo admitir que isso só pode acontecer mediante um milagre. Novo nascimento representa verdadeiro milagre, como foi milagre o nascimento de Jesus sem pai humano, nascido da Virgem Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A encarnação de Jesus é puro milagre. O mesmo milagre é necessário para Jesus habitar no espírito de uma pessoa. Sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, nunca poderíamos crer na obra de graça e redenção de Jesus, que é um desafio ao entendimento e à razão. Quando alguém confessa Jesus como seu Salvador, pode ou não haver sinais imediatos de mudança exterior. Mas a transformação que ocorre no reino espiritual é por demais grandiosa. O Espírito Santo de Deus penetra no espírito da pessoa e move-se dentro dele de maneira misteriosa, ultrapassando a razão e a imaginação. O Espírito Santo coloca a divina fé, a fé salvadora, no coração daquela pessoa. Embora a mente dessa pessoa ainda esteja cheia de dúvidas, o Espírito Santo a ajuda a crer com o coração. O poder de crer transborda e transpõe o abismo que existe entre a razão e a fé. Pelo poder do Espírito Santo, a pessoa salva e segura entra na bem-aventurança da fé. Começa então a estudar a Bíblia, orar, ouvir sermões, sempre com o auxílio do Espírito Santo. O alicerce de sua fé se fortalece de tal modo que ela pode entrar no mundo cintilante da verdade, e esse mundo agora pode ser explicado à razão humana e ao intelecto. Repetindo, a fé cristã não é adquirida mediante o entendimento e sabedoria, mas mediante um milagre do Espírito Santo. Quando o homem é tocado em seu coração, depois de ouvir a palavra de Deus, ele começa, então, a cultivar o conhecimento e o entendimento racional. Como Paulo disse, nenhum homem pode chamar Jesus de Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. De modo similar, a pregação do Evangelho torna-se impossível se não nos associarmos ao Espírito Santo. Hoje muitas igrejas estão perdendo membros e muitos cristãos são atormentados por dúvidas, porque o homem tenta pregar o Evangelho de forma calculada e com esforço próprio. Isso é impossível. Nós precisamos do Espírito Santo. Quando tentamos encaminhar incrédulos ao Senhor, devemos, acima de qualquer coisa, orar com fervor pela miraculosa ajuda do Espírito Santo, tornando-nos seus instrumentos e pedindo-lhe
usar-nos numa pregação cheia de sua plenitude. Só depois de tomadas estas atitudes é que poderemos ver, diante de nossos olhos, bênçãos inimagináveis. Poderemos então presenciar rebanhos de pessoas entrando no mundo abençoado da fé. Glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa. Talvez você ouviu essa palavra aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra. Meus irmãos e irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.